Olá, eu darei início, à realização e interpretação do exame de urina rotina referente a esse caso clínico. O meu nome é Vanessa e quem estará comigo nessa apresentação é o João e o Silvio. Caso clínico 1. Analisa os resultados dos exames laboratoriais de uma paciente de 35 anos do sexo feminino que apresenta disúria, que é um desconforto a urinar, dor lombar, que é a lombalgia, e febre, que é associada a doenças inflamatórias e infecções. Esse é o exame de urina rotina, que consta aqui pra gente. Os parâmetros do exame físico, químico e análise do sedimento que não estão sinalizados em vermelho estão dentro do valor de referência. São eles cor, densidade, glicose, cetona, bilirrubina, urubinogênio, células epiteliais das vias baixas e das vias altas, o muco. Qual é o possível diagnóstico dessa paciente? Justifique sua resposta comentando sobre os achados laboratoriais principais que possibilitaram a conclusão desse diagnóstico. Bem, aqui consta, somente os parâmetros que foram alterados, dando início, então, é o exame físico, que é o odor, que é muito comumente associado à presença de bactérias produtoras de urease. O valor de referência dele, o parâmetro dele, é ligeiramente aromático. O aspecto da urina foi encontrada turvo, ou seja, essa turvação pode acontecer, tem a turvação patológica e não patológica. No caso clínico em questão, pode estar muito associada a uma turvação patológica, uma vez que apresenta presença de hemastas e de piócitos, que são os leucócitos, bem como cristais anormais e cilindros. O exame químico, o pH, está um pouco elevado, o que pode ser sugestivo, a uma coleta de uma urina aleatória. Houve a presença de proteínas, que é um indicador importante da lesão renal. O nitrito também foi encontrado, que é uma detecção de infecções bacterianas no trato urinário. Esterase leucocitária, quando detectado em conjunto com aumentos de número de leucócitos, que é os piócitos, sugere uma infecção urinária alta, como por exemplo a pielonefrite. E houve também a identificação de cilindros hialinos, ou seja, 4 por campo, que eles assumem um valor muito significativo quando o número é elevado, que também ocorre em glomerulonefrite e em pielonefrite. E a flora bacteriana, como podemos identificar, foi encontrada abundante, o parâmetro é ausente, o que também possui significância quando associado com a infecção do trato urinário, quando é acompanhado com piócitos. Dessa forma, o grupo acredita que o diagnóstico provável dessa paciente seja infecção do trato urinário. Explique o que são cilindros leucocitários. Bom, os cilindros leucocitários, eles contêm quantidades variáveis de leucócitos. Essa quantidade pode variar de poucos até tantos que a matriz fica completamente mascarada. Eles podem estar preservados ou degenerados. Nos casos de degenerados, são extremamente difíceis de distinguir das células epiteliais tubulares e renais. Os leucócitos, eles entram na luz tubular a partir do interstício renal. Quando acontece isso, é um indicativo forte de alguma anormalidade, que pode ser infecções renais em processos inflamatórios de causa não infecciosa, como as nefrites intersticiais e as glomerulonefrites, que é o que eu comentei anteriormente na questão A. É possível afirmar que a presença de cristais de fosfato de cálcio e de fosfato amorfo indica algum quadro clínico? Não. Por quê? Ambos os cristais, eles são comumente encontrados em urinas alcalinas. Por quê? A alcalinidade da urina, ela contribui para a formação desses cristais. Dessa forma, então, não tem qualquer significado clínico. E essa presença de cristais na urina, elas refletem unicamente a composição, por exemplo, de dieta habitual do indivíduo ou até em situações metabólicas particulares. Caso clínico 2. A análise dos resultados dos exames laboratoriais de um paciente de 45 anos do sexo masculino que apresenta edema nos membros inferiores. Então, o paciente apresentou uma proteinúria de 4.000 miligramas por dia,
A análise dos sedimentos urinários revelou alguns achados, dentre eles a presença de gotículas de gordura, corpos graxos ovais, células epiteliais tubulares, cilindros epiteliais, cilindros graxos e cilindros sérios. Bom, o possível diagnóstico do paciente é uma síndrome nefrótica, uma doença renal, que acomete tanto adultos quanto crianças, e é caracterizada por alterações microscópicas na permeabilidade glomerular. Então, dentre os achados, é importante a gente destacar que a gente pode concluir que o paciente tem uma doença hepática e apresentou uma proteinúria 8 vezes maior que a referência, sendo essa proteinúria uma proteinúria tubular. A presença de corpos graxos ovais e gotículas de gordura indicam síndrome nefrótica. Células epiteliais tubulares em número maior que 2 por campo indicam lesão hepática. Cilindros graxos indicam síndrome nefrótica e cilindros sérios indicam insuficiência renal. Então, esse paciente ele se encontra com uma síndrome nefrótica e o quadro agravou, gerando uma doença hepática. Os corpos graxos ovais são células epiteliais tubulares renais que contêm gotículas de gordura. Geralmente são vistas junto com as gotículas de gordura flutuando livremente. Além disso, são altamente refringentes e ocorrem na síndrome nefrótica. Os cilindros graxos contêm gotículas de gordura ou corpos graxos ovais, que ficam agregados à matriz proteica do cilindro, do corpo. São bastante refringentes devido ao brilho das gotículas de gordura. Sua presença está associada à síndrome nefrótica. Então, pessoal, dando continuidade, eu vou falar sobre o último caso clínico, onde o primeiro paciente apresenta o exame químico positivo para leucócito-esterase, ausência de piócitos e presença de bactérias na sedimentoscopia, e o paciente 2 é leucócito-esterase negativo e possui ausência de piócitos e presença de bactérias. Com isso, nós consideramos que, como o primeiro paciente apresenta a enzima leucócito-esterase e a presença de bactérias, o diagnóstico sugestivo seria de uma possível infecção urinária, porque essa enzima ela está presente na membrana de leucócitos, que normalmente são lisados frente a uma infecção e eles liberam essa enzima no trato urinário, que faz com que ela seja eliminada na urina. Além disso, a microbiota elevada, ela traz mais um traço para a gente importante para a identificação de uma possível infecção. Já o paciente 2, embora ele possua uma microbiota elevada em sua urina, nós não observamos a presença de qualquer outro marcador, como piócito ou até mesmo a presença da enzima leucócito-esterase, o que leva a gente a interpretar que isso pode ter sido uma possível contaminação da amostra que ocorreu quando ele foi coletar. Em relação às orientações, nós devemos orientar o paciente a coletar a primeira ou a urina após 2 horas de retenção e urinar ela no fraco fornecido. Ele não deve forçar a diurese por meio da ingestão de muito líquido e ele deve limpar a região genital com água e sabão neutro ou um lenço umedecido. Além disso, ele deve desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio. Em relação à amostra, ele deve enviar essa amostra em cerca de 1 hora após a coleta, ou, se não for possível, ele deve armazenar essa amostra em uma geladeira por um período máximo de 24 horas. E vale ressaltar que ele não deve congelar essa amostra, pois isso pode interferir na viabilidade das bactérias ou de outros marcadores. Essas são nossas referências. Obrigado.